Fala galera, bom dia amigas e amigos do Flamília da Nação. Estamos chegando aqui para poder repercutir a derrota do Flamengo no dia de ontem. Uma derrota, na minha opinião, uma vergonha. Tá? É uma vergonha o que está acontecendo, não pelo resultado. O resultado de 2-1 é perfeitamente, pelo resultado em si, perfeitamente possível o Flamengo reverter. Mas qual o Flamengo? O Flamengo que está jogando dessa maneira? Galera, a gente vai aqui colocar a entrevista do Dorival Júnior e vai repercutir o que ele disse nessa entrevista e a atuação do time do Flamengo. Gente, é uma vergonha. Nós vamos fazer fortíssimas cobranças aqui. A diretoria do Flamengo, pelo que foram esses 5 meses, o Flamengo se arrasta em campo. A diferença física do time do Flamengo para os demais é um negócio absurdo. Como pôde o Flamengo permitir, nesse período todo, durante 5 meses, uma quantidade absurda de folgas, um time completamente sem comando, um clube sem nenhum comando no departamento de futebol. Comando técnico não existiu também com o treinador anterior. Mantiveram o cara até o treinador que estava desempregado, que vocês sabem quem é, arrumar um emprego para poder aí sim demitir, e o time não treinava. O Flamengo, quando tinha uma semana para treinar, davam folgas. Olha, é lamentável o que a gente vê em campo. O Flamengo completamente desorganizado. O Flamengo que tu vê que em alguns momentos até alguns tentam, mas não conseguem, porque a parte física do Flamengo é uma vergonha. Vamos lá. Atlético 2, Flamengo 1. O resultado foi o pior, o menor dos problemas do que a gente viu em campo ontem. Vou pedir para você deixar o like antes de começar a assistir esse vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal para que você possa dar voz a canais que não vão passar pano jamais a essa vergonha que o Flamengo vem fazendo dentro de campo. A vergonha que o elenco mais caro da América vem fazendo dia após dia em suas competições. O Flamengo vai perder o ano se continuar dessa maneira. E pior, vai recuperar como se não tem tempo para treinar? Deixe o seu like, se inscreve aqui. Um pedido que eu faço bem humilde. Se inscreve aqui no nosso canal Flamília da Nação e acione o sininho da notificação. Nós vamos colocar para vocês a entrevista coletiva do Dorival Júnior e depois eu vou analisar. E aí, meus amigos, preparem-se, porque a gente vai falar o que eles merecem ouvir. Assistam aqui com a gente e não esqueçam de deixar o seu like. Brasil, a gente sabe que é uma outra configuração, né, de nervosismo e de competição, e analisasse também a importância desse gol feito pelo Flamengo no segundo tempo, quanto que, na sua opinião, isso pode deixar o confronto aberto para a decisão no Maracanã. Bom, eu acho que foi um grande jogo, antes de tudo. Um jogo que nós propusemos, conseguimos colocar o Atlético no seu campo, jogamos com muita intensidade, buscando gol a todo momento. Tivemos um jogador adversário, Hulk, numa noite muito boa. Praticamente ele definiu a sorte da partida, 2 jogadas individuais, e isso é característico dele. Eu fiquei muito satisfeito com a atuação que o Flamengo teve, independente de ter tomado os 2 gols. Eu acho que nós estamos encontrando um caminho que precisamos. E a equipe jogou com maturidade, mas acima de tudo com muita gana, querendo o resultado a todo momento. Diminuímos o placar. Logicamente que um jogo desse tipo, com 2 grandes equipes, o resultado estará aberto com qualquer placar que tivéssemos. E vamos ver agora, o segundo tempo de 90 minutos. Dorival, aqui é a tua esquerda aqui. Boa noite. Eu imagino que para os próximos jogos, Dorival, o teu trabalho maior seja encontrar uma forma que o Gabriel e o Arrascaeta consigam se achar mais no jogo. Por exemplo, hoje o Gabigol não finalizou na partida, que é um problema, eu imagino, para a categoria que é o jogador e para o poder de fogo que ele dá ao Flamengo quando finaliza. Você vê alguma maneira assim, de consertar o que não deu certo nessa parte ofensiva hoje? Olha, Eric, assim, aos poucos
alguns problemas vão sendo resolvidos e sanados. Hoje nós tivemos um jogo muito mais maduro, muito mais seguro em todos os aspectos. As pessoas às vezes falam, o Atlético deu a bola para o Flamengo. Não, ao contrário, o Flamengo é que não deu a bola ao Atlético e começou a jogar no campo adversário. Nós ainda temos alguns pequenos problemas que precisamos e estamos trabalhando para que melhoremos ao longo das partidas, e esse movimento de infiltração ele é mais do que necessário, tendo jogadores do nível que nós temos, com a aproximação que está acontecendo, faltando apenas o último detalhe, o último momento, o último passe para que nós tenhamos possibilidades de definições. Eu acho que tudo isso aí vai ser encontrado. A cada momento nós estamos tentando corrigir alguma coisa e, infelizmente, com o campeonato em andamento, com muito pouco tempo de trabalho. Eu acho que a evolução ela é nítida, é que os resultados, sendo eles negativos, acabam às vezes encobrindo muita coisa. Mas a postura que a equipe vem mostrando, mesmo no jogo anterior, não foi aquilo que foi desenhado. Eu confio muito e acredito que em pouco tempo nós daremos uma virada. Futebol, céu e inferno é um palmo só de distância. As coisas podem mudar a qualquer momento. Dorival, boa noite. Aqui, Dorival. Aqui na direita de novo, aqui do lado do Eric. Dorival, queria lhe perguntar, queria até insistir um pouquinho na pergunta do Eric, mas em relação ao posicionamento do Gabigol, se você acredita que ele tem finalizado pouco por questão de sair muito da área, ele tem saído para buscar, para armar e tudo mais, se isso tem atrapalhado, porque a gente até tentou uma pesquisa lá no Globoesporte.com para saber qual foi o último jogo que ele não havia finalizado, e o pessoal falou, vai ser muito difícil de achar. E também te perguntar em relação ao Rodinei, que foi um jogador com o qual você trabalhou na sua primeira passagem, se ele ganha espaço nesse momento, que ele entrou muito bem, muito ofensivo, com muito volume, e o Mateuzinho no momento não muito positivo, já a segunda partida ruim dele consecutiva. Por favor, essas duas questões aí. Obrigado. Eu acho que assim, o Gabriel, ele aos poucos vai encontrando esse caminho. É natural o jogador ficar com uma ansiedade, principalmente um artilheiro como ele, de querer definir a todo momento e de repente a bola não chegando. Agora, com o volume que nós começamos a ter, e isso de 4 jogos, nós tivemos pelo menos em 2 deles um volume de jogo. Nós estamos trabalhando muito esse último terço do campo, trabalho de infiltração, trabalho de movimento, né, coordenados entre a saída de um homem e a entrada de outros. Daqui a pouco ele volta a encontrar o seu caminho. O Gabriel é um cara que tem faro, é um cara que se posiciona como ninguém, assim como o Pedro, e a bola vai chegar. É só termos um pouco mais de paciência, a bola vai chegar. Olha, eu não costumo colocar assim, olha, são titulares. Momentaneamente, o time que jogou foi esse. Sábado pode ser um outro. E, de repente, não só o Rodinei, como outros, existindo uma mescla necessária até pela sequência que teremos, pela dificuldade dos jogos que estaremos vivenciando e pela necessidade que nós temos. Nós estamos trabalhando com as duas equipes da mesma forma, por isso que quem entra está sabendo o que faz em campo. Agora é questão um pouco mais de tempo para que amadureçamos um pouco mais todo esse contexto. Boa noite, Dorival, Sidão Marinho da Litoral News. Queria que você falasse sobre 2 jogadores da parte ofensiva que você botou no decorrer do jogo. O Lázaro, o autor do gol, se ele ganha mais oportunidade, principalmente com a saída do Bruno Henrique, se ele pode ser essa peça de reposição no ataque. E sobre o Pedro, que mais uma vez teve oportunidade, parece que a bola estava queimando no pé dele. Esse jogador para você é mais para bola aérea, é um jogador que pode atuar na frente da área também? Queria a sua opinião sobre isso. Não, o Pedro é um jogador altamente técnico, é um jogador que poucas equipes possuem, é um jogador diferenciado. O que ele precisa é de uma sequência, é natural isso. É uma forma de tentarmos, a partir do momento que a equipe encontre um equilíbrio, adaptarmos também, em algum momento, Gabriel e Pedro, porque é um jogador de altíssimo nível. Às vezes um atleta entrando 15, 20, 30 minutos fica muito complicado, o ritmo da partida é outro completamente diferente. O jogador, às vezes, quando consegue se posicionar, o tempo acaba passando muito rapidamente. E nós temos que ter esse cuidado para que
os jogadores aos poucos ganhem oportunidades e ganhando essa oportunidade tenham confiança para poderem desenvolver o seu melhor, assim também com o Lázaro, da mesma forma. É um garoto, vamos ter paciência, calma com ele, mas aos poucos ele vai ganhando seu espaço, vai se preparando e de repente será um jogador muito importante, principalmente com o problema que tivemos com o Bruno, que é totalmente inesperado para um momento como esse. Última aqui, Dorival. Dorival, então, você já começou a falar sobre o tempo de preparação e tal, como preparar o Flamengo. Até a partida de volta são 5 partidas, sendo que uma delas é a decisão da Libertadores contra o Tolima, né, em Bagué, na Colômbia. Quando é que tem tempo para poder preparar o time? É muito difícil. Nós estamos tentando aproveitar o máximo possível. Se eu te falar que eu fiz 3 trabalhos com o time principal, vocês vão dar risada, mas é a realidade. Desde o dia que eu aqui cheguei. Está trabalhando muito mais, aqueles que não foram, de repente, usados nas partidas e que nós estamos tendo a possibilidade de aprimorarmos um pouco mais. Mas temos que corrigir. Eu acho que é para isso que estamos aqui. E eu não tenho dúvidas. A impressão que tiveram da partida anterior foi um pouquinho diferente daquilo que nós vimos. E eu não tenho receio em afirmar. Nós estamos no caminho. O Flamengo está começando a encontrar um momento em que daqui a pouco consigamos aí uma constância um pouco maior, uma segurança um pouco maior e principalmente o resgate da confiança desses jogadores. A partir do instante que tudo isso aconteça, no mesmo momento, nós poderemos ver essa equipe novamente com essa vibração que nós tivemos, mas com resultados bem melhores. Maravilha. A entrevista coletiva do técnico. Galera, olha, é muito preocupante. Vou dizer para vocês que eu estou muito preocupado. O Dorival, desculpa, mas o Dorival me parece completamente perdido. Eu discordo frontalmente de praticamente tudo o que ele falou. Queria ouvir a opinião de vocês, que vocês coloquem aqui nos comentários. Eu discordo em praticamente tudo do que ele disse. Eu não vi evolução alguma nesse jogo. A única coisa que eu vi, para não dizer que foi tudo ruim, foi os jogadores individualmente com um pouquinho mais de atitude, de vontade. Mais nada. Só que uma vontade totalmente insuficiente para que tenha um mínimo de competitividade. O Flamengo não é nada competitivo. E não tem essa história de que o Flamengo não deixou o Atlético com a bola. Que isso, gente? É óbvio que não. É óbvio que não. O Atlético não aguentou um ritmo alucinante que eles jogam na maior parte do tempo, durante o tempo inteiro. Eles davam uma afrouxada para daqui a pouco apertar de novo, e a impressão é que o Atlético iria fazer quantos gols eles quisessem fazer. Eles respeitaram demais o Flamengo. Eu vinha dizendo nas lives anteriores, segunda, terça e na live de pré-jogo, se o Hulk jogasse 30% do que ele joga, porque no domingo ele não jogou bem, se hoje ele jogasse 30% do que ele joga, ele ia atropelar o Flamengo sozinho. E, cara, eu tenho que às vezes até evitar falar determinadas coisas, porque foi o que aconteceu. Primeiro gol do Hulk, uma bola espetacular do Mariano. A gente está falando de um jogador de 36 anos. E o Hulk, 36 anos também. Então, o problema dos jogadores do Flamengo não é a idade. São jogadores idosos. Não é só isso. Porque os idosos dos outros times correm, atropelam os nossos jogadores de 20 anos. Vamos lá por etapas. Primeiro gol. O Flamengo entra com 3 volantes e um lateral do lado esquerdo que não avança, só defende. E consegue, com 3 volantes e um lateral que não avança, tomar a bola nas costas, cara. Que loucura é isso, cara. O Pablo foi atropelado pelo Hulk. Não viu nem o cheiro, não sentiu nem o cheiro do Hulk. O Felipe Luiz, eu não sei nem onde estava. Nem onde o Felipe Luiz estava. O Diego Alves, eu não sei nem o que ele foi fazer ali. A bola caindo na perna direita do Hulk, ele teria, obviamente, que se ajeitar para poder trazer para a perna esquerda para bater, porque ele não ia bater de direita. O Diego Alves vai lá totalmente sem tempo de bola e toma uma bola por cima, 1-0 Atlético logo no início do jogo. Aí é complicado. O Atlético desceu as linhas para deixar o Flamengo com a bola. Mentira, Dorival. Não foi o Flamengo que não deixou o Atlético jogar. Mentira, foi o Flamengo. Foi o Atlético que deu a bola pro Flamengo. É óbvio isso, cara.
É só entender um pouquinho de futebol para saber. Não houve evolução alguma. O Flamengo apenas apertou um pouquinho mais a marcação e o Atlético se complicou e saiu jogando. Só. Mais nada. Absolutamente nada. Gente, o Gabigol não finalizou uma única vez. Não existe isso. Só que já era previsível. Com o esquema que ele montou, com o sistema de jogo que ele montou, com vários volantes, sem nenhum jogador de lado, nenhum jogador ao lado do Gabigol, ele ia ficar sem ver a bola. Eu falei isso aqui várias vezes. Os caras procuraram qual foi a última vez, os caras da estatística, qual foi o último jogo que o Gabigol passou e não finalizou uma vez ao gol e não acharam. Não teve. Isso é uma brincadeira o que estão fazendo com o Flamengo. O condicionamento físico dos jogadores do Flamengo. E não tem essa história de idade, hein? Idade contribui. Mas no segundo gol, o Hulk pega a bola da intermediária defensiva. O Hulk tem quantos anos? Tem 20? O Hulk tem 36 anos. Atropelou o Mateuzinho, o seu Arrascaeta. Ah, o Arrascaeta não pode falar mal, né? Desculpa. Mas atropelou o seu Arrascaeta, que tem que pensar em jogar bola dentro de campo. É fantástico, mas fora de campo tá deixando a desejar. Tem que trabalhar, tem que treinar, tem que focar, tem que ser o exemplo do time. Eu que cobro a camisa 10 pro Arrascaeta, camisa 10 tem que ser exemplo fora de campo também, seu Arrascaeta. O João Gomes, que a gente elogia pra caramba, foi atropelado pelo Hulk. O João Gomes não conseguiu fazer a falta no Hulk. O Arrascaeta me dá um carrinho e não consegue fazer a falta no Hulk. O cara com 36 anos, o problema é a idade? Ou o problema é o cara ser profissional, treinar? E ele mete uma bola na cabeça de um jogador de 1,5 m que faz o gol de cabeça. Então assim, é muito fácil jogar contra o Flamengo. O time do Flamengo não marca ninguém. O time do Flamengo é uma teta na marcação. A transição defensiva do Flamengo é inexistente. O Atlético teve várias chances no contra-ataque de fazer vários gols e errou o último passe. Teve lance que estava 2 contra 1. Olha, eu vou te falar. O Flamengo, se não melhorar... Eu não sei qual é a saída. O que eu digo aqui é que temos que cobrar do Marcos Braz e do presidente Rodolfo Landim. Os outros são tudo marionetes. Não vou nem cobrar dos outros departamentos de futebol do Flamengo ali, os que estão ali, porque é tudo marionete, serve pra nada. É tudo figuração. É tudo figurante ali. Diretor de futebol, aqueles todos estão ali, não serve pra nada. Pra nada. Então não vou nem falar o nome deles porque não serve pra nada. Ninguém sabe qual é a função deles. Pra nada. Marcos Braz e Rodolfo Landim, Landim falou, quando houver um problema no futebol, numa empresa, nunca digam que a culpa não é do presidente. Então a culpa é tua, porra. Por que você não deu um tapa na mesa e mandou o treinador embora quando você tava vendo que o cara tava de sacanagem no Flamengo? Dando folgas adoidado. E um monte de passadores de pano aí dizendo que estava certo. Que era por conta da CLT, que por conta da lei trabalhista. Lei trabalhista é o cacete. Lei trabalhista só vale pro Flamengo? E a gente agora vira o quê? Um time que é incapaz de competir. Como eu falei, se você se basear pelo resultado, o Flamengo tem condições de ganhar aqui. Normal, placar normal, Flamengo e Atlético. Mas que Flamengo vai jogar aqui? O Flamengo que jogou esses 2 jogos contra o Atlético, que foi atropelado. Gente, o Flamengo foi atropelado. O Flamengo não teve uma chance criada com bolas trabalhadas. O melhor em campo do Flamengo foi o Rodinei. Pelo amor de Deus. Quando você vê que o melhor jogador em campo é o Rodinei, tá tudo errado no time. Sabe por que o Rodinei foi o melhor em campo? Porque ele é o único que tem um condicionamento físico um pouquinho melhor que os outros. O Flamengo se arrasta em campo. O condicionamento físico do Flamengo é uma vergonha. Não é digno de um time profissional. Agora, eu avisei. Eu avisava o tempo inteiro aqui no canal. Eu esbravejava, eu gritava, eu falava que esse cara tem que ser mandado embora. Ele e o departamento de futebol. O Flamengo chegou ao cúmulo de ter um jogo de Copa do Brasil. E os jogadores foram liberados. O treinador não levou os jogadores com a anuência da comissão, da diretoria, obviamente, para não levar os jogadores para jogar no Piauí. Os caras foram pro Carnaval, foram pra Sapucaí. Isso é surreal.
Tem gente que tem memória curta, esquece, mas eu não esqueço, não. Vamos cobrar da diretoria do Flamengo uma postura profissional. Passou da hora do Flamengo se profissionalizar. É uma vergonha o que estamos vendo. Que vocês tenham um bom dia. Não esqueçam de deixar o like. Por favor, deixem o like. Se inscreva aqui no nosso canal, que a gente vai cobrar. Na live de hoje à noite, mais cobranças, porque eu não aguento ver o Flamengo dessa maneira. Que vocês tenham um bom dia na medida do possível. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus.